Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Cotidianamente, esse programa da TV Cidade, canal 14 da NET. Eu sou Ana Bononi, sou psicóloga, sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, cabelo curto, eu uso óculos, estou com acessórios dourados, estou usando uma calça azul, uma sandália dourada e uma camisa na cor nude, um begezinho. Atrás de mim aqui tem um cenário maravilhoso, que é um grande avarandado com estofados e cortinas brancas, dando para a vista de um mar que eu amo de paixão. Cotidianamente, ele traz o que você pode fazer pela sua saúde mental, além das paredes do consultório do psicólogo. E se você me acompanha aqui, já deve ter assistido uma entrevista que eu fiz com a Priscila Batistella, sobre regulação financeira, educação e inteligência financeira. E eu quero te fazer uma pergunta, você que está nos assistindo. O que você conhece sobre o consórcio? Você sabia que ele pode colaborar e muito no teu equilíbrio financeiro e, consequentemente, na tua saúde mental? Então, eu trouxe hoje a minha querida, grande líder, como eu chamo ela, Samara Freitas, que é a coordenadora do Núcleo dos Consultores da Microempo, por isso eu chamo ela de a grande líder, e eu estou muito feliz de estar recebendo a Samara aqui. E eu vou deixar que ela se apresente para vocês, porque nada melhor do que a pessoa para falar sobre si, né, Samara? Isso mesmo. Muito obrigada por estar aqui, Samara. Obrigada pela tua atenção e pelo teu convite aqui para o programa, tá? Então tá bom. Então, meu nome é Samara de Freitas. Então, como a Ana mencionou, para a gente se mostrar, né, um pouquinho, né, para as pessoas poderem nos enxergar. Sou de pele branca, cabelo curto, uso óculos, estou com uma blusa preta, uma calça cinza e um sapatinho preto. Isso aí. Então, Samara, como que o teu trabalho contribui para a saúde mental das pessoas? Porque eu imagino o seguinte, ó, financeiro e saúde mental tem uma ligação estreita, né? Sim. E o que muitas pessoas, eu não conhecia até te conhecer há pouco tempo, sobre o papel do consórcio nessa equação. Isso mesmo. Na verdade, o consórcio, né, ele é uma situação bem antiga já aqui, né, no Brasil, e realmente faz uma educação financeira hoje, né? Então, o papel do consórcio, ele é uma educação financeira, porque a gente sabe que nós não temos isso, né, nas escolas. Então, o consórcio, ele te traz essa possibilidade, né? Então, te ajuda a centrar dentro de dentro do financeiro, dentro do teu orçamento, né? Então, é muito importante para as pessoas entenderem o benefício que o consórcio traz na vida delas. Além de conseguir colocar um planejamento financeiro, né, para tu adquirir um bem, ele também te ajuda a pensar num planejamento lá para tua aposentadoria, né, com uma segurança também de seguro de vida. Então traz essa possibilidade, essa tranquilidade para a pessoa, né, dentro do seu cotidiano. Achei interessante você falar em seguro, né, porque eu digo o seguinte, na época que eu era bancária, que eu estava te contando antes, né, tinha os consórcios lá, né, e no início era assim, era automóveis ou imóveis, né? Aí depois começou a abrir um pouquinho, né, para construção, né, para uma formatura. Eu via que tinha algumas coisas assim. Mesmo assim, saí da minha vida de bancária, entendendo o consórcio somente nessa visão um pouquinho estreita, né? Porque ele é muito mais. E agora, quando você fala em seguro, eu pensei, né? Eu como eu disse, eu odiava vender produto bancário, gente, eu odiava. Mas seguro era uma coisa que eu sempre achei importante. Sempre achei, tá? Experimenta bater o teu carro sem seguro para saber se tu não vai achar que era mais barato ter feito seguro. Com certeza. Só que o seguro, muitas vezes, depois de um seguro de vida, ele não vai retornar para você. Isso mesmo. Mas o consórcio ele tem essa possibilidade, ele tem essa possibilidade. Né? Então, como seria feito isso? Então, hoje, por exemplo, dentro do consórcio, com esse intuito, né, do seguro de vida, ele é realmente de uma forma que tu contrata um consórcio normal, ou de veículo, ou de imóvel, né, que são as formas mais conhecidas, né, dentro do consórcio. Então, tu vai escolher uma dessas opções para que se encaixe dentro do teu orçamento. Então, a partir do momento da tua adesão, a gente consegue agregar o seguro de vida. Então, se vier a acontecer uma fatalidade contigo, né, de tu vir
a falecer ou sofrer um acidente e ficar inválido, o consórcio ele te dá esse benefício de tu resgatar esse valor. Então, ou você ou a sua família. Então, isso lhe dá uma segurança, né, através do consórcio. Então, vamos, por exemplo, supor, né, no consórcio de imóvel, nós temos o prazo de 15 anos, né? Então, tu vai pagando o teu consórcio normal de imóvel durante esse período de 15 anos. Vamos supor que não te aconteceu nada. Então, tu seguiu pagando o teu consórcio e tu teve o azar, né, Ana, de ser a última contemplada. Então, tu vai pegar esse capital todo que tu investiu e tu vai ter este dinheiro. Ou seja, tu vai ter uma segurança financeira dentro deste período. Então, isso vai te possibilitar, né, colocar na tua mente e te tranquilizar, né? E não, muitas vezes, aquela situação de apavoramento, se me acontecer alguma coisa, eu não tenho um recurso, vou deixar minha família um pouco, às vezes, mal estruturada, então, consequentemente, te dá essa estruturação, né? Então, o consórcio, ele te traz essa possibilidade de tu aderir com um seguro de vida. Isso é importante frisar, que no caso do consórcio, ele não é obrigatório aderir o seguro de vida antes da contemplação. Então, só após a contemplação que ele é obrigatório. Antes da contemplação, você pode utilizar o consórcio para essa segurança. Então, se você quiser aderir com o seguro de vida, fale com a pessoa que está lhe vendendo. Legal. E Samara, me diz uma coisa assim, você está há quanto tempo trabalhando nessa área de consórcio? 11 anos, Ana. Então é um tempinho já, né? Sobre a questão que trabalho no consórcio. Então hoje a gente se diz um pouco de especialista, né, na área de consórcio, né? Justamente por causa dessa vivência. Então até eu queria te trazer um relato, né, Ana, de um cliente meu, de muitos anos atrás, que o consórcio mudou a vida dele. Justamente tanto nessa questão de psicologicamente quanto financeiramente. Então ele conseguiu se reestruturar por causa do consórcio. Então eu conheci esse cliente, né, em 2014 e, enfim, ele aceitou minha visita, né, até a residência dele. Você estava começando, então? Estava começando. Olha só. Então ele aceitou, né, a minha visita na residência dele e tal. E eu fui muito bem recebida. Ele aderiu ao consórcio naquele momento. E a esposa dele, eu saí de lá e a esposa dele disse assim: tu nunca mais vai ver essa guria na tua vida, porque tu entrou dentro de um golpe, porque tu pagou a primeira parcela e não sei o que. Se passa 10 dias dessa adesão e ele foi contemplado. Olha só. Na primeira parcela. E o que aconteceu com esse cliente? Ele não estava aguardando essa contemplação, porque ele fez com o intuito de fazer a troca do caminhão dele, que ele levava instrumentos musicais para uma banda aqui, inclusive do Rio Grande do Sul. E ele precisava trocar esse caminhão. Só que ele fez com o intuito de só pagar, por enquanto, porque ele não tinha pressa nem nada, mas ele precisava melhorar o caminhão. E ele foi contemplado na primeira parcela. Só que esse cliente, ele não tinha uma estrutura psicológica muito boa, nem financeiramente na época, nem nada do gênero. Porém, ele quis, né, arriscar dentro do consórcio isso e fez uma mudança de 8 para 80 na vida dele. Porque esse cliente, ele não tinha nem conta em banco, ele não tinha cartão nenhum, ele não tinha nome limpo, ele não tinha comprovação de renda, ele não tinha absolutamente nada para utilizar o consórcio após a contemplação. Então, assim, com tudo isso, é claro que a gente conseguiu trazer para a modalidade de um fiador, né, a necessidade dele conseguir fazer a troca do caminhão, foi tudo bem tranquilo, ele conseguiu comprar o caminhão. Só que com isso, ele entendeu na vida dele que o consórcio só ia trazer benefício. Por quê? Porque ele não tinha planejamento nenhum financeiro, ele não sabia o quanto ele ganhava, ele não tinha conta em banco. A partir do consórcio, ele movimentou uma conta, ele abriu um CNPJ, ele conseguiu créditos que ele não poderia ter por causa do consórcio. Então, ele movimentou toda a vida financeira a partir daquele consórcio. Claro que esse foi um dos que ele fez,
mas ele foi refazendo os consórcios e ele tem assim a gente brinca, né? Mas ele tem virado para a lua, né? Porque todos os consórcios que ele fez, ele contemplou até a 10ª parcela. Olha só. Então, assim, ele realmente é um cliente um pouco sortudo, mas claro que dentro do propósito dele, também de pagamento de parcela em dia e tudo mais. Então, é uma história que ele usa para contar para as outras pessoas como realmente uma forma de se reinventar e de crescer, né, na vida dele. Então, é uma história muito bacana, né? Que a gente consegue entender que o consórcio só consegue trazer benefícios, né? Que legal, né, gente? E olha só que interessante, né? Então, assim, uma pessoa que ela está negativada, ela pode fazer um consórcio. Pode. Mas ela não pode resgatar a contemplação, a não ser que coloque um fiador. Um fiador, isso aí. No momento da contemplação, a pessoa não pode ter a restrição. E se tiver a restrição e quiser fazer a compra do bem, ela precisa, então, colocar um fiador. Entendi. Então, quer dizer, a restrição não impede ela de ser sorteada, sim, que ela tenha, desde que ela não apresente, né? Isso aí. Tá, isso certo. mesmo. E, gente, olha só, né? A gente consegue imaginar alguém em 2014 não ter contembão? Ele fazia, ele guardava embaixo do colchão. É isso aí. Ele tipo, usava a conta da mãe dele muitas vezes, assim, e tal. E depois disso deu um salto na vida dele por causa do consórcio em si, porque ele entendeu que sem um planejamento, sem uma questão financeira bem detalhada, né, uma disciplina financeira e um controle todo, ele não consegue nada, né? Deixa eu ver, entendi. É como se fosse assim, a partir do momento que teve a contemplação, ele estava negativado, precisou ir atrás de um fiador, ele vislumbrou a importância do consórcio e percebeu assim, não, só um pouquinho, eu não posso também ficar pegando fiador toda hora, né? Melhor eu me reorganizar e começar a fazer o meu patrimônio. E nessa reorganização dele foi de muitas formas. Então não foi só financeira, foi também mental. Por quê? Porque trouxe muita questão para ele, assim, de utilizar ele mesmo, né? Para utilizar dentro do consórcio, assim, enfim, da questão bancária, ele mesmo poder se bancar, né? Porque antes ele tinha que sempre depender de alguém. Então, essa autoconfiança ele conseguiu trazer para ele. Samara, quando eu falo do meu tempo de bancária, né, não existia isso que eu tô aqui bem como leiga, tá, pessoal? Bem como leiga. Depois vocês que estão assistindo ali, vão no YouTube, coloquem as perguntas de vocês para eu chamar a Samara depois, de novo, para ela responder essas perguntas, tá? Já que é gravada, né? Mas a gente tem essa possibilidade. Aí me digam o seguinte, a Samara me diz o seguinte, ó, naquele meu tempo lá de bancária não existia isso. Mas hoje parece que eu posso, né, fazer um consórcio não objetivando um bem, mas sim uma poupança, digamos. Sim. Hoje, na verdade, Ana, hoje nós temos cerca dos nossos clientes, né, que utilizam o consórcio, de 70%, 60-70% hoje, eles não utilizam mais para fins de adquirir bens. Então, eles utilizam tanto para aposentadoria, poupança e como alavancagem, tanto financeira quanto patrimonial. Então, o consórcio, ao longo dos anos, ele foi se mostrando muito mais do que só para adquirir bens. Então, ele foi se transformando, né, em formas de tu fazer alavancagens, tanto financeira quanto de patrimônio, ter uma segurança, né, na tua aposentadoria. Então, ele foi se moldando, né? Uma das coisas que hoje a gente vende muito é justamente esse intuito da pessoa iniciar um planejamento, um consórcio, com um valor de parcela que ela possa pagar, sem um intuito específico, né? No momento que ela contempla esse consórcio que ela está pagando, o que ela pode fazer? Ela pode fazer a venda deste consórcio contemplado, recebendo o que a gente chama de ágio. Então, Ana, ela vai receber esse dinheiro de volta e ela vai poder fazer o que ela bem entender com o dinheiro dela. Então, não necessariamente ela vai precisar adquirir o bem. Mas se ela tiver, por exemplo, dentro de um consórcio de imóvel, ela não quiser ter esta venda, né, fazer esta alavancagem financeira, ela pode adquirir o bem no momento que ela foi contemplada. Então,
Outra situação também que muitos clientes têm dúvida, Ana, é que no momento da contemplação, a pessoa não tem um tempo hábil ou um tempo específico para utilizar o consórcio. Então, ela pode utilizar o consórcio desde o momento da contemplação, mas ela não tem tempo limite para utilizar. Então, ela pode deixar o consórcio dela parado, que vai continuar rendendo esse consórcio para ela, e eu quero usar daqui a 1 ano, eu quero usar daqui a 2, eu quero usar daqui a 6 meses. Então, ela tem essa disponibilidade de deixar o crédito dela ali em stand-by, para quando aparecer uma oportunidade, ela fazer a compra do bem dela. Interessante. Então, assim, se eu fui sorteada hoje, mas eu quero usar só daqui a uns 2 anos, eu posso? Pode. E vai ficar rendendo. Vai ficar rendendo. Hoje o consórcio, isso é regra do Banco Central, tá? Então, todo consórcio que tu fizer vai ter essa disponibilidade. Então, no momento que tu contemplar, ele vai ficar parado, cada administrador utiliza de uma forma de rendimento, mas a gente utiliza, então, isso, um fundo de investimentos para pagar, né, ressarcir a pessoa que está deixando o dinheiro dela lá aplicado. Então, hoje, na base, na média, está rendendo de 0,8% a 0,9% sobre o crédito líquido que a pessoa tem. Então, só arredondar para o pessoal de casa entender, num crédito, por exemplo, de R$100 mil, na aplicação do consórcio, né, ela deixando esse consórcio parado, ela vai estar rendendo em torno de R$800 a R$900 por mês esse consórcio dela. Isso mesmo. Sendo que numa poupança ou qualquer coisa assim, estaria rendendo sobre aquilo que a pessoa tem pago. E diferente do consórcio, ela vai render sobre aquilo que ela tem disponível. Então é uma baita sacada para a pessoa aguardar um pouco a contemplação para ela ter mais crédito para utilizar, né? Eu tenho diversos clientes que fazem isso, tá? Inclusive tenho uns 2 ou 3 que estão com 4 ou 5 anos com o consórcio contemplado. E o que acontece com esse valor que a pessoa recebe, né? Vai ficar crescendo dentro de um crédito, essa rentabilidade. Ela vai se pagando a taxa de administração. Então, na verdade, a pessoa não tem custo, né? Que normalmente a pessoa que pensa, muitas vezes, em fazer um consórcio, mas por que eu vou pagar uma taxa de administração, né? Então, tem essa situação. Então, ela está devolvendo essa taxa de administração. Então, automaticamente, ela não vai ter custo financeiro. Vai ter ganho. Vai ter ganho. Samara, quando eu trabalhava em banco, eu tinha um cliente que não era consórcio, tá? Era título de capitalização. E o que ele fazia? Ele tinha, eu não me lembro, gente, isso faz alguns aninhos, assim, sabe? Tipo, mais ou menos ali quando, depois da Arca de Noé, assim, foi bastante, depois que eu desci da Arca de Noé. Então, assim, ele fazia, eu não me lembro se a filha dele era criança ou adolescente, mas ele fazia um título de capitalização por dia lá no banco. Porque ele queria que depois, no final, geralmente o título de capitalização tem tipo assim, 5 anos, alguma coisa assim. Ele queria que quando ela chegasse no momento de estar numa faculdade, ela tivesse todos os dias vencendo um título de capitalização. A gente sabe que o título de capitalização, ele não tem nem rendimento, né? É só a correção. Ou seja, seria até inferior à poupança. Mas a sacada dele foi não ganhar dinheiro com a aplicação, mas que a filha pudesse ter um valor mensal, nem mensal, né? Diário, porque a cada dia estava vencendo. Como ele planejou, gente, por favor, eu sou de humanas, eu não sou de exatas, tenho a menor ideia como é que ele planejou isso, sabe? Mas ele planejou. Por quantos que ele comprou e por quanto tempo. Mas eu achei interessante. E aí é isso que eu queria te perguntar. Então, pelo que tu está explicando antes, ele poderia ter feito isso, por exemplo, com o consórcio? Poderia. Então, hoje até tenho alguns clientes assim, que começam um consórcio com 16 anos. Então, eles já começam a pensar no futuro deles. Que pode ser utilizado, sim, o consórcio para menor, né, de 18 anos, desde que o pai, né, a pessoa responsável, assine junto com ele. Então, eu tenho alguns clientes dentro dessa faixa etária que realmente eles estão se propondo a guardar um valor X por mês para quando eles tiverem a maior idade, eles já terem aquele valor para eles fazerem aquilo que eles bem entenderem. Se eles quiserem aplicar numa viagem internacional, se eles quiserem pagar a faculdade, né? Então eles vão ter aquele recurso ao final do período para ele utilizar como ele bem entender. Claro que o consórcio, ao longo do período, ele vai tendo correções.
Então, ele vai pegar, às vezes, muito mais do que ele pagou. Então, essa é uma grande sacada que o consórcio nos possibilita. Então, deixa eu te fazer uma pergunta agora. E a questão da tributação? Por exemplo, assim, ó, um plano de previdência, dependendo da forma que tu faz a tributação, é bem alta na hora do resgate, né? Como seria isso dentro do consórcio? Que dentro do consórcio ele entra de forma diferente. Como a pessoa vai estar informando ali, né, no seu imposto de renda todo ano que ela está pagando aquele valor, ela não tem tributação sobre o valor do consórcio, porque no final ela vai pegar aquilo lá em espécie. Então ela não tem tributação porque ela já está informando o resgate. Não tem tributação. Não tem tributação. Então é uma forma bem atrativa, né? Diferente. Não, eu fiquei olhando aqui pela visão de bancária, não de banqueira, né? De bancária. A gente disse, cara, isso aí canibaliza um monte de produto bancário, meu. Por quê? Porque como o consórcio ele é entendido como um investimento antes, ele não tem... tu não tem adquirindo bens, não tem o porquê tu ter tributação. Claro. Então... Para produto financeiro, normalmente tem o IOF e outras taxas, né, dentro do banco, né? Uhum. Mas dentro do regulamento de consórcio não tem essa tributação. Agora eu me entusiasmei. Vamos fazer um monte de pergunta para ela aqui. Não, né? então assim... Porque apesar de eu ter trabalhado com isso, como eu disse para vocês, na época de Noé era bem diferente, né? Era bem restrito, era para comprar um imóvel, para comprar um carro, eu vou explorar. Deixa eu te dizer o seguinte, por exemplo, assim, o meu filho é adulto, tá? Mas ele é estagiário, tá? Gente, não ganha uma fortuna como estagiário, Sim. né? Qual seria o mínimo que ele poderia investir? Tem um valor mínimo ou não? Na verdade, hoje, dentro da nossa administradora, sim, tem um valor mínimo, né? Então, hoje, dentro de um valor mínimo de um veículo, que é de 34 mil, e a parcela inicial, que é a meia parcela até a contemplação, ela é de 197,20. Então, é um valor bem pequeno, né? É um valor que a gente entende que uma grande massa pode estar pagando um consórcio, né? Então, é o menor valor que a gente tem hoje dentro do mercado, do nosso mercado de consórcio. E que ele pode fazer do tipo, eu não quero vincular nada, só quero fazer e deixar isso, se eu for sorteado, deixo. Isso aí. E no final eu quero resgatar em espécie, não tem problema algum. Nossa, bem legal, imagina, tá fazendo uma faculdade, de repente ele pode ter esse dinheiro para fazer uma pós depois. Exatamente. Nós temos... Gabriel Oliveira, presta atenção aí, assistiu a entrevista aqui. Viu, Gabriel? Vem falar comigo. e é com a grande líder aí que tu vai fazer. Né? Então, assim, realmente o consórcio, Ana, ele te possibilita várias veias, né? Hoje, as pessoas ainda entendem o consórcio só como forma de adquirir bens. Então, elas não conseguem ter ainda essa visão macro que o consórcio possibilita, né? Justamente porque a gente não consegue entregar para mais pessoas esse conteúdo. Então, te agradeço imensamente pelo teu convite aqui, porque as pessoas podem ter o conhecimento, né, sobre o produto consórcio, que hoje mudou muito, mudou a minha vida, muda a vida da minha família, né, através do consórcio. Então, assim, para ti que está assistindo, não importa onde você faça consórcio, mas claro, se puder fazer comigo, melhor, né? Mas assim, tenha em mente que o consórcio só te beneficia, que o consórcio vai te trazer um planejamento financeiro, uma regra, né? Que a gente coloca como um boleto a mais ali no meio de tantos boletos que a gente paga, e que é um valor que vai ter lá no futuro, indiferente se é para tu fazer a troca do teu carro, fazer a compra do teu primeiro imóvel, se é para tu aumentar o teu patrimônio, mas tu vai ter esse recurso para utilizar ali na frente. E Samara, eu vou fazer até uma provocação pro pessoal que vai nos assistir aqui depois, né? Eu digo depois porque tá gravado, não é para quem tá assistindo agora. Se você já não faz isso, começa a fazer o seguinte: pega uma semana da tua vida só uma semana. E anota qualquer coisinha que tu gastou, tipo, tomei um cafezinho na padaria, tanto, né? Comprei um doce em tal lugar, tanto, chamei o iFood, comprei um livro que me disseram que era bom, e depois você soma. E vê, será que eu não tenho R$197 para aplicar num consórcio? É isso aí. Tenho sim. Porque se eu fico gastando com várias coisinhas que na verdade elas não são uma prioridade, e eu não estou dizendo que não deva fazer, porque na verdade assim,
qualquer ser humano vai precisar de um alívio em alguma coisa, entendeu? Então, talvez comprar um livro é uma coisa que edifica a sua profissão, o seu conhecimento, mas talvez ele não tenha necessidade de ser naquele momento. E às vezes as pessoas são imediatistas, né? Imediatistas. Todo mundo tem, às vezes, ai meu Deus do céu, hoje eu mereço uma pizza, né? Hoje eu mereço um chopinho com os amigos. Não é que não é para fazer, mas fazer essa relação de, quando eu digo eu não tenho esse 197, e tu for contar cada coisinha que tu gastou naquele dia, É bem né, isso aí. vai chegar à conclusão de assim, ó, eu posso fazer o consórcio, alguns ainda vão dizer, eu posso fazer o consórcio e ainda tomar meu cafezinho e meu chá. Exatamente. Tu sabe, Ana, que tem um amigo meu que ele fez um consórcio comigo já fazer um ano e pouco, assim, né? E eu peguei num ponto fraco dele, que ele gosta muito de X, né? E aí eu disse, quantos X tu come por mês? Aí ele, vários. E pizza? Várias. Eu disse, então para de comer um desses e faz o consórcio. E ele acabou fazendo justamente por causa disso. E aí ele parou e disse assim, meu Deus do céu, Samara. E é verdade. Só que ele entendeu que ele consegue fazer as duas coisas. Investir no consórcio e ter o prazer, do X ou da pizza, que ele adora, né? Então, realmente, a gente colocar como prioridades. E uma coisa que o consórcio faz com as pessoas é que as pessoas não buscam o consórcio, né? Elas esperam muitas vezes assim, eu tô pensando em guardar dinheiro. Elas botam um mês no banco, aí no segundo elas vão lá e resgatam, né? E o consórcio, ele não te dá essa possibilidade de tu resgatar, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque se tu tá vendo, tipo assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso aí. Né? Isso aí. Então, assim, até quando eu tô conversando com os clientes, eu digo, né? A gente é daquela pessoa que vive hoje no mundo do capitalismo. A gente precisa ter, a gente precisa comprar, a gente precisa fazer. Só que a gente também tem que pensar no nosso lado futuro, né? Isso. Então, pensar no teu futuro, porque o teu de hoje, né, vai ser, tem que planejar o teu de amanhã. Então, realmente, colocar o consórcio dentro da tua carteira de investimentos, dentro do teu planejamento, faz com que tu realize coisas ao longo da tua vida sem se descapitalizar, sem ter dor de cabeça, sem ter que recorrer a financiamentos abusivos. Então, isso faz com que tu tenha mais tranquilidade. Claro. Então, assim, inclusive, agora nesse começo de ano, eu tive um cliente que contemplou em janeiro agora o consórcio na parcela de número 22. Só que esse cliente, há 2 anos atrás, ali, que é dentro desse período, ele me chamou lá, porque ele já tinha um consórcio comigo, ele já tinha comprado o carro dele e ele estava para finalizar, faltava 2 anos para ele quitar o consórcio dele de carro. E aí o que ele fez? Samara, vou fazer o novo consórcio pensando já na troca futura desse meu carro. Então, ele já fez isso em 2 anos. E, inclusive, Ana, aconteceu uma situação muito legal, foi que no mês que ele pagou a última parcela dele do carro, ele foi contemplado. Uhum. Então, no consórcio novo. Então, ele terminou de pagar o carro e ele tem um crédito disponível para ele trocar de carro agora, sem ter que se descapitalizar, sem ter que ir para um financiamento ou partir para outra linha, né? Ter que tirar dinheiro dele do bolso para fazer essa troca do carro. Então, ele fez uma compra consciente, né? Então, essa que é a grande vantagem que a gente chama dentro do consórcio para trazer esse lado de uma compra consciente. Porque nós utilizamos normalmente o quê? Primeiro nós compramos, depois nós pagamos. Então o consórcio, ele faz com que tu primeiro pague para depois ter. Então essa é uma mentalidade diferente, né? Então e necessária. Então essa é uma Então assim, ó, Gabriel, vamos guardar dinheiro para tua pós. Martim, a vovó vai fazer um para você. Olha aí, viu? A minha filha tá grávida, né? Ela vai ser mãe ali em julho. E olha que coisa legal, né? Que eu possa proporcionar para o meu neto de guardando um valor, mesmo que seja um valor baixo, que se possa investir, mas que eu sei que mais adiante, quando ele tiver numa faculdade, alguma coisa, ele possa usar isso, né? Isso mesmo. E bem aquilo que tu falou, né? Que os olhos não veem, o coração não sente, porque tu aplica de repente num fundo, numa poupança, alguma coisa, vou lá resgatar.
Ah, vou lá resgatar. E aí ele não pode resgatar, não pode, tu tem que respeitar o teu tempo ali, É isso né? aí. Então, Samara, muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Eu amei essa aula de consórcio. Você me deu até vontade de trabalhar contigo lá com consórcio. Olha aí. Então é isso, Samara. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo.